estamos aí de volta, depois de um certo tempo sem gravar, mas nós temos uma grande demanda no nosso consultório, estamos atendendo muito, também dando palestra e também família e vida eclesiástica que consome um grande tempo da nossa vida, e nós temos que ter o cuidado para que a gente não se perca em tudo isso. Então temos que às vezes reavaliar, ressignificar também, ver o melhor caminho para que a gente possa lidar com todas essas demandas e continuarmos saudáveis e da melhor maneira possível. Por isso, nós estamos aí já um certo tempo sem lançar vídeo, mas estamos retomando aí aos poucos. A gente agradece a você que fez sua inscrição, que se mantém aí. Eu espero que a gente continue produzindo vídeos e que você encontre ferramentas para que você possa melhorar-se e também ajudar outros a melhorarem o caminho da sua própria jornada. Muito obrigado, esteja sempre conosco aí, receba os nossos vídeos, e hoje nós vamos dar a continuidade do nosso vídeo. Seguindo então, vamos ver a proposta hoje de como desconectar esse impostor que está vivendo a nossa vida em nosso lugar. Como vencer o problema da autoimagem, rompendo com a visão distorcida de nós mesmos, porque o impostor ele acaba se viabilizando por conta dessa visão distorcida que a gente tem da gente mesmo. Temos que melhorar isso então, ver como nós podemos fazer para romper com esse tipo de visão errada que temos acerca de nós mesmos. Como vencer a necessidade de tentar ser aceito pelos outros, fazendo disso a prioridade da nossa vida. Às vezes nós fazemos a prioridade da nossa vida o fato de lutarmos para sermos aceitos pelos outros. Então vamos ver como a gente vence isso, vencendo o impostor que muitas vezes está em nós. Como vencer os relacionamentos de redoma, relacionamentos protetivos do nosso eu, onde os outros ficam de fora. Na verdade, a maioria do tempo a gente está não se relacionando, mas de alguma maneira, e sem perceber de maneira inconsciente, apenas se defendendo no relacionamento. Esse não é a gente, não falamos o que precisaríamos falar, não deixamos exposto o sentimento exato que a gente está carregando naquele momento, e isso não é bom para nós e não é bom para nenhum tipo de relacionamento. Não é um relacionamento maduro. Vamos ver então como a gente pode seguir. E lembrando sempre daquela célebre frase de Hipócrates: antes de curar alguém, pergunte-lhe se ele está disposto a desistir das coisas que o fazem adoecer. A única maneira de se curar é estar disposto a desistir daquilo que nos tem feito adoecer. Vamos lá então, nessa dinâmica, nessa intenção, ver alguns passos. Aqui a gente não está dizendo que está falando tudo sobre o assunto, esgotando o tema. A gente simplesmente está tratando algumas coisas, algumas ferramentas que podem ser úteis para nós na questão de desconectar de nós esse impostor que está vivendo a nossa vida, que é ser aquilo que exatamente não deveríamos ser, mas por alguma consequência, dilema e dificuldade, visão distorcida sobre nós mesmos na vida, a gente acaba sendo, desviando do nosso propósito original, aquilo que deveríamos ser de verdade. Então uma das coisas que nós precisamos fazer para desconectar o impostor que há em nós é aprender a eliminar o medo. A gente precisa aprender a eliminar o medo na nossa vida. Ou seja, que tipo de medo? Pelo menos umas duas coisas eu gostaria de elencar aqui nesse vídeo para você que está sendo alcançado por ele, seja de manhã, de tarde ou de noite. O medo de não se encaixar. Nós precisamos aprender que a diversidade é que é a beleza da coisa. Ninguém precisa ser igual a ninguém. No grupo, você pode ser você mesmo, perder o medo de não se encaixar, porque a diversidade é que traz a beleza para os relacionamentos. Essa coisa de não ser igual ao outro, de ser diferente, de pensar diferente, de gostar de coisas diferentes, é que traz a beleza. Se tudo fosse padronizado, a vida poderia ser definida da seguinte maneira e com a seguinte palavra: um grande tédio. Ainda bem que você não é igual a mim, e ainda bem que eu não sou igual a você. Isso fará com que a nossa vida e o nosso relacionamento não seja um baita e um grande tédio. Não tenha medo de não se encaixar, porque a diversidade é que traz brilho
e beleza para a vida e para os relacionamentos. Que outro tipo de medo? O medo de sofrer com a rejeição. A aceitação de si mesmo é a principal ferramenta para vencer o medo de ser rejeitado. Não tenha medo de ser rejeitado. Aceite-se a si mesmo. Se o outro não te aceitar, quem está perdendo é o outro. E a gente se desconecta do impostor, de ser aquilo que não deveríamos ser, quando a gente se aceita. Se aceite com sua imperfeição. Eu devo me aceitar com os meus dilemas, com a minha imperfeição. E certamente as pessoas que nos amam, as pessoas que são presentes na nossa vida, elas vão acabar nos aceitando também, e nós seremos acolhidos com os nossos dilemas, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades e necessidades. Então não tenha medo de aceitar a você mesmo. Isso é tornar-se saudável, isso é começar a ter um pensamento maduro sobre si mesmo. Então vamos eliminar o medo de não se encaixar, tendo em vista que a diversidade é a coisa mais bonita, e o medo de ser rejeitado, aceitando a gente mesmo. Isso é muito importante na nossa trajetória. Uma outra coisa que é importante também para desconectar o impostor que está em nós, para não vivermos a vida que não deveríamos viver, sendo aquilo que não deveríamos ser, é o seguinte: precisamos criar o hábito de não nos abandonarmos pelo meio do caminho. Eu e você, nós precisamos criar o hábito de não nos abandonarmos no meio do caminho. Quantas vezes nós nos abandonamos na nossa trajetória, na nossa história de vida? Nós temos que criar um hábito diferente, nós temos que ter responsabilidade com a gente mesmo. Você precisa ter responsabilidade contigo mesmo, eu tenho que ter responsabilidade comigo mesmo. É uma das ferramentas que a gente usa e utiliza para que a gente possa continuar, prosseguir, amadurecer e vencer muito obstáculo e muito desafio. E para isso, eu quero basear com você hoje na história dos 3 porquinhos. E a gente vai aprender na história dos 3 porquinhos a não nos abandonarmos a nós mesmos. E o que acontece quando a gente se abandona no projeto de construção pessoal. O primeiro porquinho que a gente fala é o Cícero. O Cícero é aquele porquinho que personifica o preguiçoso. Quando o Cícero vai fazer uma construção, ele faz uma construção que não exige muito esforço. Ele faz uma cabana de palha e pilhas de lama. Isso não exigiu muito esforço do Cícero. Mas por que será que ele não fez muito esforço na sua construção, naquilo que fazia parte da sua vida, naquilo que fazia parte da sua história? Porque o Cícero, ele precisa muito da satisfação, e ele ia gastar tempo fazendo uma casa melhorada que lhe desse segurança. Ele tem um desejo famigerado de ter prazer instantâneo, e ele não se preocupa em se esforçar e gastar tempo. Nós vivemos hoje uma geração que é a geração do instantâneo, uma geração chamada de imediatista, e as coisas não acontecem exatamente assim. Se não queremos empreender esforço na construção de nós mesmos, nós não chegaremos muito longe e tampouco amadureceremos o que poderíamos amadurecer. A suma da história, olhando para o porquinho Cícero, é a seguinte: não existe soluções mágicas e rápidas na vida. Isso não existe, não funciona. A vida não funciona assim. Nós somos seres muito complexos para sermos definidos com pequenas palavras e rápidas palavras. Então, sem esforço e dedicação, a gente não pode vencer o impostor que é em nós, e sequer podemos chegar a uma cura real e verdadeira na nossa trajetória e na nossa história. O segundo porquinho da história dos 3 porquinhos é chamado na história de Heitor. Heitor é uma versão um pouco mais melhorada do Cícero. A construção do Heitor é uma cabana de madeira, mas ele não usa os materiais devidos, ele não usa pregos de aço. Então ele faz também uma cabana de madeira, mas ele não usa todo o material necessário. Ele é um pouco mais elaborado do que o seu irmão porquinho. Ele parece ter uma certa consistência, mas ele tem uma tendência muito forte em flertar também com o prazer. Ele está muito próximo ali de flertar com o prazer. E, na verdade, esse flertar com o prazer e querer essa coisa muito imediata e não querer se esforçar muito e não querer dedicar-se muito, vai diluindo aos poucos a nossa quase compreensão da realidade da vida, e nós somos de alguma maneira chamados e atraídos
para fazer algo que seja mais rápido, menos complicado e que exija pouco de nós. É aquela coisa de começar, é aquele comportamento de começar até talvez bem, mas não terminar bem. Nós precisamos começar bem uma coisa, precisamos terminar bem essa coisa. É o comportamento de ficar em cima do muro, tendendo a uma ou outra coisa, e via de regra acabamos tendendo aquilo que não vai de fato acrescentar, somar e nos fazer realizar o que precisamos realizar. E na verdade, porque ele tinha tendência a esse flerte, ele acabou caindo, ele acabou indo também brincar com o seu irmão Cícero, né? Na vida, e a gente aprende com ele o seguinte, que na vida o dar um jeitinho não funciona. Ou nós aprendemos a resolver a coisa da maneira certa, ou a gente continua sendo liderado por esse impostor que há em nós. Não adianta tentar dar um jeitinho, nós precisamos resolver de verdade. Coisas não resolvidas, um dia elas voltam de novo para a nossa história e para a nossa vida. Como disse certa autora, Joyce Meyer, os segredos que nós enterramos vivos, eles nunca morrem. Nós precisamos de fato solucionar, resolver. Nós temos que aprender a zerar. Nós não podemos nos abandonar no meio do caminho. Temos que ter cuidado conosco, temos que nos esforçar e temos que ir até o final. Temos que fazer a coisa certa da maneira certa. Isso nos remete ao terceiro porquinho, que é chamado de prático. Ele optou por construir uma casa com estrutura. Ele usou os materiais devidos, cimento, tijolo, pedra, vidro e tudo mais. E para isso ele teve que depreender ou empreender tempo e esforço. E empreendendo tempo e esforço numa obra que era demorada, ele teve menos tempo para se divertir, enquanto provavelmente, possivelmente na história, ele via os seus irmãos brincando. Às vezes nós queremos brincar com os outros, a brincadeira dos outros, e a gente se abandona pelo caminho, e a gente deixa o tempo que deveríamos gastar com a gente e o esforço que deveríamos gastar, e a gente acaba indo brincar também. Mas o prático decidiu esperar o tempo correto, ele adiou a satisfação, ele esperou o momento até que ele pudesse completar a obra que ele tinha começado, algo que seria muito proveitoso, uma casa estruturada onde ele ia habitar. É um pedaço da história dele. Você não pode construir mal a sua história, precisamos construir bem a nossa história. Não podemos nos abandonar no meio do caminho. Começou, termine, aprenda, insista com você mesmo a começar uma coisa e terminar essa coisa. Crie o comportamento de começar e o comportamento de terminar. O que nós aprendemos com o comportamento do prático? Ele não está flertando como seus irmãos com a satisfação. Ele consegue esperar o tempo. Ele também quer, como qualquer outro, ter satisfação. Ele também quer brincar, aproveitar a vida. Mas ele soube esperar, porque ele estava um pouco mais amadurecido. E ele estava trabalhando em algo que protegeria sua vida, que protegeria sua história, que protegeria o seu futuro. E quando chegou o dia mau e a sua casa foi soprada pelo lobo, a sua casa não caiu, semelhantemente a de seus irmãos, porque ele soube usar o tempo, ele se esforçou, ele esperou o momento certo, ele fez a coisa da maneira como deveria fazer, ele não se abandonou no processo, ele iniciou algo e ele levou essa construção até o final. Comece a se construir, ou você que já está se construindo, leve essa construção até o fim. Não se abandone no caminho, não abandone a tua história, não abandone o teu projeto, não abandone a tua vida, não abandone os teus sentimentos, não se abandone, continue perseverante. Se você começou algo, vá com isso até o final, algo que seja proveitoso, algo que seja honesto, verdadeiro, algo que não faz você tripudiar, competir, denegrir ninguém, algo que seja digno de ser levado até o final. Prossiga na construção pessoal de você mesmo. Resumo comportamental dessa situação do porquinho chamado prático. Somente atitudes maduras e responsáveis podem dar significado à nossa história. Somente atitudes maduras e responsáveis podem dar significado à nossa história. Só sendo
os verdadeiros protagonistas da nossa história é que conseguimos vencer o dilema desse impostor que assumiu a nossa vida, devido a tudo aquilo que nós já expusemos no primeiro vídeo, falando quem é o protagonista, eu ou o impostor. Então esse é o segundo aspecto nessa questão de nós nos desconectarmos desse impostor que há em nós. Terceiro aspecto que eu quero abordar nesse vídeo também: precisamos vencer o passivismo mental, não moldar a nossa mente às circunstâncias. Nós vivenciamos esse tipo de problema, nós nos moldamos à circunstância, nos moldamos a ansiedade, nos moldamos à doença e a gente não faz o enfrentamento, a gente não luta e não emprega força contra isso. Até porque a gente já vem de um contexto exatamente desse jeito. Nós somos doutrinados desde pequeno em algumas estruturas religiosas e sociais, desde pequeno, a pensar pequeno e a não pensar grande. Você não pode pensar a fé e não pode pensar o ensino que você recebe. Você simplesmente tem que acatar. Precisamos aprender a pensar a fé e o ensino. Se o seu professor na escola te der uma prova e você colocar em uma das questões o que você pensa, ele vai te dar um 0, porque o que ele está esperando é que você coloque na prova o que ele te deu lá no quadro. Você não pode pensar. Nós somos educados a pensar. Em alguns sistemas que são chamados sistemas religiosos, você tem que acatar o que foi falado e você não pode pensar o que foi falado, como se a fé fosse uma fé ignorante, onde você só tivesse que ouvir, acatar e atender e não pudesse pensar sobre aquilo que você está sendo instruído. Então, tanto em sistemas sociais educativos como em sistemas religiosos, muitas vezes as pessoas só têm que acatar e elas não são incentivadas a pensar. Precisamos pensar a nossa vida, pensar a nossa história e não ter uma mente passiva. Precisamos fazer enfrentamento da situação, enfrentamento da dor, enfrentamento do dilema. É a única maneira de vencermos as crises e as demandas desta vida, considerando também que isso determina um padrão comportamental, e esse padrão comportamental de não pensar sobre isso favorece uma minoria em detrimento da maioria. Precisamos aprender a pensar sobre tudo, inclusive sobre nós mesmos e sobre os nossos próprios sentimentos. Nós precisamos ir um pouco além. Esse padrão comportamental, esse ensino que mais nos emperra do que nos faz avançar, ele não nos deixa tentar o novo, ele não nos permite muitas vezes expor o sentimento, expor as nossas ideias. Esse é um padrão comportamental e há uma força social nos empurrando a ter medo do novo, a ter medo de tentar, a ter medo de colocar as nossas ideias, que podem ser novas ideias e ideias extraordinárias e maravilhosas. E como a gente não tem um suporte desde cedo, até mesmo institucional, com viés educacional a fazer isso, temos uma imensa dificuldade em fazê-lo. Haja vista que, se você for sincero, você é tido em alguns meios como uma pessoa que está ofendendo. Isso é a opressão do cinismo. Você tem que ser cínico para fazer parte de um monte de estrutura. Então, se você for você mesmo, se você não quiser ser impostor, e se você for sincero, as pessoas serão ofendidas com a tua sinceridade. Então, a gente tem todo esse mecanismo para ser vencido, inclusive mecanismos sociais, e essa opressão do cinismo que nos diz declaradamente: seja cínico que você será aceito. Mas quando a gente não quer mais viver com esse impostor em nós abolimos o cinismo, quase que não saiu. Nós abolimos o cinismo da nossa vida, porque queremos ser de fato a pessoa real e verdadeira que nós precisamos ser. Por isso o sonhador tem sempre que romper com a ideologia dos medíocres, porque o sonhador expõe o seu sonho, ele fala sobre o seu sonho, e os medíocres querem sempre oprimir o sonhador. Então a gente vive nesse contexto e precisamos vencer nesse contexto. Vamos caminhar um pouquinho mais. Salmo 42, versículo 11, disse o salmista: porque está abatido a minha alma e se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
qual é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista falou com ele mesmo, não há loucura nenhuma em você falar consigo mesmo. Ele havia pensado e havia sentido, e o que ele havia pensado não era bom, e o que ele havia pensado no primeiro momento o levou a se sentir para baixo. Mas nós temos uma coisa chamada metaconsciência, que é pensar sobre aquilo que nós já pensamos, e ele usou a metaconsciência em favor dele mesmo, e ele pensou novamente no que já havia pensado, o que o havia entristecido, o que o havia colocado para baixo, e ele chegou à seguinte conclusão: não, eu não preciso ficar assim. E ele falou com ele mesmo: eu não admito ficar assim, eu não quero mais ficar assim. E ele disse para ele um outro tipo de palavra que gerou um outro tipo de sentimento, que gerou um outro tipo, uma nova atitude. É metaconsciência. Você precisa pensar sobre aquilo que você está pensando. Se o que você pensou lhe conduziu para um sentimento ruim e um comportamento pior ainda, pense de novo sobre aquilo que você já pensou. Você pode encontrar um novo caminho, uma nova proposta e uma nova resposta que vai lhe lançar em uma direção extraordinária para a sua vida e a sua jornada. Uma terceira coisa, nós precisamos ainda, uma outra coisa, precisamos criar uma consistência psicológica, tendo em vista que sofremos exatamente por causa dessa inconsistência. Eu e você precisamos criar uma consistência psicológica. Por isso, no que eu acabei de falar ali em cima, eu tenho que pensar, eu tenho que inquirir, eu tenho que organizar os meus pensamentos. Antes de embarcar numa emoção, eu tenho que organizar os meus pensamentos. Como isso funciona? Como a gente consegue começar a exercer um certo tipo de controle e a entender o mecanismo de como a gente funciona, entender esse mecanismo e a gente poder se apossar desse mecanismo e utilizá-lo em nosso favor. Via de regra, as coisas funcionam assim. Nós temos um pensamento. Basicamente, os neurolinguistas, eles falam sobre isso. Basicamente, eu tenho um pensamento. Esse pensamento, ele gera um sentimento. E depois que gera um sentimento, esse sentimento, ele vai fazer um link, ele vai se fixar ao tipo de ideia, ou a uma ideia realística, ou a uma ideia fantasiosa. Então, é assim o esqueleto. Eu penso, sinto, e logo após sentir, o meu sentimento ele se liga a uma ideia. A ideia pode ser realística e a ideia pode ser fantasiosa. Ou seja, se a ideia for realística, de fato é algo que está acontecendo, é algo normal, é algo natural. Mas às vezes a ideia é fantasiosa, é algo que não está acontecendo, é algo que nunca vai acontecer. E quando a emoção se liga a isso, nós sofremos e nós adoecemos. É como a neurose de angústia. Existe a angústia realística e a angústia neurótica. Ou seja, a realística, o perigo existe, ele é real, ele é verdadeiro. Mas na angústia neurótica não existe o perigo. Talvez nunca vai chegar a ser, e você vai gastar energia, vai gastar emoção, você vai se gastar numa direção aonde não vai chegar a lugar nenhum, apenas vai adoecer você mais ainda. Às vezes há um perigo real, sim, e também uma angústia real, mas às vezes o que nós pensamos nunca talvez chegará a ser, nem acontecerá, mas nós pensamos, sentimos e nos ligamos a uma ideia irreal sobre a vida, uma ideia irreal sobre nós mesmo. Precisamos entender como esse mecanismo funciona. Diz Romanos 14,5 o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Aí o fechamento do versículo é: cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aqui é o verdadeiro campo. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Eu preciso entender os processos da minha vida e eu preciso entender como eu funciono de acordo com as situações, como eu funciono em situações de extremo estresse, como eu funciono em situação de paz. Às vezes, em situação de paz, a pessoa não funciona bem, porque ela não sabe viver a calmaria e tem um porquê dela ter dificuldade com a calmaria. Então eu preciso aprender como eu funciono, mas via de regra, esse é o esqueleto: pensamento, sentimento, e aí eu vou fazer um link à ideia, ou real, ou simplesmente é uma ideia fantasiosa. Uma outra coisa que precisamos aprender e saber: precisamos abandonar a expectativa do perfeito para o outro, muitas vezes do perfeito para mim mesmo, sem gastar tempo tentando construir a imagem que o outro exige. Isso é aquela
aquela coisa que a gente sempre fala, tentar preencher expectativa alheia. É uma coisa que nós precisamos saber, precisamos abandonar a ideia do perfeito. O perfeito não existe. Eu tenho minhas imperfeições, você tem as suas imperfeições. Nós precisamos trabalhar, e trabalhar muito, e gastar tempo com a nossa própria vida, empreender força para que nós possamos nos construir da melhor maneira possível e viver uma versão extraordinária, algo que talvez a gente nunca pensou que pudesse chegar a ser, a viver ou experimentar nos processos de existência no caminho da nossa história. Na verdade, a nossa história menor, infantil, ela foi péssima, horrível, mas nós podemos ressignificar, transformar e chegar a uma condição que sequer passou pela nossa mente que a gente poderia chegar. Então, é necessário ter uma atitude com relação a isso. E a atitude é a seguinte: é não satisfazer as demandas dos outros. E isso é prova que a gente está começando a ter inteligência emocional. Quando nós não queremos satisfazer as demandas dos outros, não queremos ser exatamente como o outro pensa em sua mente que devemos ser, nós começamos a ter inteligência emocional. É uma mostra de que nós começamos a amadurecer, a entender melhor a vida, a entender melhor a nós mesmos. Começamos a interagir da melhor maneira possível com tudo aquilo que está ao nosso redor, com tudo aquilo que é externo, que está fora de nós. E também significa que estamos começando a interagir melhor com a gente mesmo. E quando a gente começa a entender isso, interpreta isso da melhor maneira possível, a gente começa a vivenciar isso e a se construir desta maneira, de não querer satisfazer as demandas de ninguém, mostrando uma inteligência emocional. Sabe o que acontece, meu amado? Sabe o que acontece, meu querido? Sabe o que acontece se você está vendo esse vídeo aí? Talvez seja de manhã, de tarde ou de noite. A gente experimenta algo extraordinário na vida. A gente começa a abandonar a rejeição e começa a viver a nossa própria aceitação. Então a gente precisa aprender a abandonar a rejeição e a viver a aceitação de nós mesmos. Se o outro não nos aceitar, o que podemos fazer? Essa é uma demanda que a gente não controla, mas podemos controlar o fato de que nós estamos aprendendo a nos amar como nós somos, mas queremos chegar a ser na vida aquilo que ainda nós não somos, mas que nós queremos chegar a ser, né? 2 Coríntios 10:10, Paulo fala uma coisa muito interessante. Os homens que ele amou, a igreja que ele praticamente fundou, ele passou ali, ele entregou, devotou a vida dele. E eles disseram para ele o seguinte: porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Então eles, na verdade, achincalharam com um homem extraordinário, um cara fantástico, que doou muito de sua vida. Ele investiu tempo na vida deles, dos cidadãos. Tinha um lugar chamado Corinto, e ainda assim, ouvindo isso, passando por isso, você vai encontrar na vida de Paulo, um apóstolo de Cristo Jesus. Ele nunca parou, ele nunca cedeu, ele continuou firme. Ele entendia o seu dilema. Ele disse que ele tinha um embate, uma luta tremenda, que o bem que ele queria fazer não fazia porque o mal estava sempre diante dele. Ele se entendia, ele se interpretava e ele se aceitava. Se entenda, se interprete, se aceite. Contudo, ele disse que ele ia se esquecendo das coisas que para trás ficavam, e ele prosseguia rumo ao alvo, pelo prêmio de uma soberana vocação em Cristo Jesus. Então, o que ele estava dizendo? Ele tratava o seu passado, ele olhava para o seu futuro, porque ele ainda poderia ser o que naquele momento ele não estava sendo, e ele poderia vencer. Então se entenda, se interprete e viva o melhor que você puder viver. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento. Esse vídeo está chegando aí. Vamos lá, vamos ressignificar a nossa vida, vamos nos entender, vamos nos interpretar e vamos assumir de fato quem nós somos, vamos nos aceitar e vamos chegar a uma versão muito mais melhorada do que aquilo que nós somos nesse momento, nessa hora e no dia de hoje. Muito obrigado por estar aí comigo, valeu a pena estarmos juntos. Espera aí os próximos vídeos, eu espero que tenha algo mais de importante e precioso para você. Até a próxima Intraconectado. Valeu!